Olá, 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 querido legume do coração do tio. Bom, vamos começar aí a nossa segunda aula de tabela periódica, certo? A gente vai ver mais algumas coisinhas, vamos brincar mais um pouquinho aqui, tá? Então, só recapitulando aqui o que nós já havíamos falado. Bom, falamos... Opa, calma aí... Falamos da história um pouquinho, né? Que teve a lei das tríades, parafuso telúrico, lei das oitavas. E chegamos na nossa tabela, que é a tabela atual, onde nós temos a presença de... Ela é ordenada através de ordem crescente de número atômico, né? Antes eles tinham separado por massa, ok? Agora a gente tem ordem crescente de número atômico. Bom... Separamos período, vimos que na estrutura da tabela periódica nós temos períodos, certo? Que são, vamos lembrar, as 7 camadas eletrônicas, tá? Então, a gente tem o preenchimento no mesmo período da camada eletrônica e é isso aí. Família, nós temos 18 linhas verticais que são denominadas de família. As famílias, desculpa, elas possuem as mesmas propriedades químicas semelhantes, foi o que eu acabei de comentando, né, na videoaula anterior, que a gente tem a presença lá da UEMP, trazendo uma questão como essa, de tabela periódica, tudo mais. Então, 8 famílias A e 10 grupos B. Então, família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e grupo 1, 2 até o 10. Beleza? O que mais? Nós vimos dentro da família que ela tem o grupo A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, e assim sucessivamente, né? E que esse número 1A, 2A, 3A, vai simbolizar o número de elétrons na camada de valência, que a gente tem na camada de valência, e que eles têm um nomezinho próprio, né? Alcalinos terrosos, família do boro, do carbono, e assim sucessivamente, beleza? Bom, vimos que ela pode ser classificada entre metal, ametal, semimetal, gases nobres. Vimos na sua localização é S, aqui esses dois grupos são S, P, D e F, que a gente já viu. Se você não viu, volta para o vídeo anterior. Vimos também a localização dos elementos, tá? E também tem um apelido, né? Elemento representativo, que é a família A. Elementos de transição, família B, ou grupo B, e a série dos lantanídeos e actinídeos, que são os elementos de transição interna. Bom, aí nós chegamos aonde nós queríamos, na nossa aulinha de hoje, na aulinha de agora, que a gente vai localizar esses elementos na tabela periódica através de quem? Do diagrama de Linus-Pauling, tá? Então, a gente tem lá o diagrama de Linus-Pauling também. Se você não lembra, assiste a videoaula lá, que eu estou explicando bem certinho para vocês. Bom, a gente vai começar pelos elementos representativos, tá? Os elementos representativos, voltando, lembrando, são os elementos da família A. Então, 1A, 2A, 3A, até a 8A. E vamos lembrar que a família 1A e 2A, olha aqui, ela termina somente com o subnível S, que é, aí, aqui. Então, aqui vai terminar com o subnível S e aqui com o subnível P. Então, a gente vai fazer lá o diagrama de Linus-Pauling bonitão. Bom, fizemos aqui o diagrama do sódio. Na, 1s2, 2s2, 2p6, opa! Quem é o elétron de o subnível mais energético? 3s1. Então, meus amores, vocês vão lá no terceiro período. Família o quê? O quê? Quem tem aqui? 1. Então, é a família 1A. Então, aonde está o sódio? O Na. Pode ter certeza. Terceiro período, ou aqui, né? 1, 2, terceiro período, família 1A. Então, o sódio está nesta localização aqui. Então, ó, eu vou parar aqui o vídeo
Rapidex. Daqui a pouco eu vou abrir para vocês a tabela periódica. Vamos lá. Voltei aqui. Vamos lá. Ó, olha quem nós temos aqui. Há uma tabela periódica interativa, né? E olha aqui, ó. Sódio. Não estava na família 3, período 3, ó. 1, 2, 3. Família o quê? 1A. Então, família 1A, família 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Beleza? Então, aqui, ó. Achamos o sódio. Voltando. Ainda nos elementos representativos. Então, a gente vai pegar o telúrio aqui, ó. Então, a gente tem lá um S2. Eu sempre vou olhar o quê? Por último. Então, quem que eu vou olhar aqui? A valência. Observem o seguinte, a gente vai terminar com 5P4. 5P4. Só que o S2 foi completado. Então, para nós acharmos a família, nós precisaremos colocar o quê? O 2 e o 4. Então, 2 mais 4, 6A. Então, tá na família 6A. Toma cuidado que muita gente erra esse tipo de exercício. Por quê? Acaba pegando só o 5P4, esquecendo do 5S2, né? Então, não, ó. Então, tá na família 6A. Qual o período? Sempre o último, ó. Período quinto, ou quinto período. Então, a gente vai lá na nossa tabela, vai procurar, ó. Período 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, família 6A, né? Família 1A, família 2A, pulou. 3A, 4A, 5A, 6A. Olha só se não é o grande telúrio para nós aí, ó. Aí tá o nosso querido telúrio. Como a gente já havia sabido, né? Porque a gente é muito sabido como ele era localizado. Então, bom, essa é a localização dos elementos representativos. Então, famílias A. Sempre, recapitulando, sempre, vamos marcar, vamos escrever aqui, ó. Sempre, ó, família, elementos vamos colocar maiúsculo aqui, representativos, famílias A. Então, termina em S ou P. Então, terminou em S ou P, família A. Beleza? Bom, sigamos em frente. Família A, beleza, linda de bonita. Aí, nós temos os elementos de transição. Olha aqui para nós, quem são os elementos de transição? São esses bonitão aqui, ó, terminados em D. Então, vamos ver como nós achamos ou como nós encontramos ele. Então, vamos perceber o seguinte. O número de elétrons na camada de valente é normalmente igual a 2. Neste caso, a camada de valência sempre vai indicar para nós o período. E o grupo termina a distribuição eletrônica em D. Vamos ver como funciona esse balacobaco. Bom, observem o seguinte para nós. Aí eu tenho um elemento químico, o TI, né? Como que a gente faz a distribuição? Fez a distribuição aqui, daí você vai me falar, Chaves, camada de valência igual aos metais representativos, né? Termina em S. Sim, termina em S. 4S2 aqui, ó. Olha que bonitão, 4S2. Daí você vai falar, tá no quarto período, né? Grupo 2, família 2. Não. Presta atenção. Quando é um elemento de transição, você vai olhar para o último aqui, ó. E perceber que esse último aqui, ele está terminando em D. Por ele estar terminando em D, ele vai ser um elemento de transição. Então, como eu olho? Eu olho para a camada de valência, que é a última camada, então camada 4,
que vai indicar para mim o período. Então, ele está no quarto período, né? E o D2, aqui para nós, vai ser nada mais e nada menos a indicação do grupo que ele vai estar, né? Aqui a gente tem, ó, o famoso grupo 4, que nós temos essa nomenclatura, tá? Então, antigamente era 3B, 4B, 5B, 6B, agora a gente considera como grupo. Grupo 3, grupo 4, grupo 5, até grupo 12, né? Então, o grupo dos elementos de transição é do grupo 3 ao grupo 12. Então, qual grupo que tá, né? Vai que o vestibular, vai que, né, ele peça para você o grupo, né? Vai ser o grupo G4, porque eu sempre pego o D, o número de elétrons que eu tenho aqui, ok? Então, esse 2zinho aqui bonitão, opa, esse 2zinho bonitão, e somo 2, então é X, somo 2, grupo 4. E o período sempre que vai indicar a camada de valência. E o subnível mais energético vai simbolizar para nós o quê? O grupo que ele está envolvido. Então, aí você pode falar assim, Chaves, beleza, entendi, lindo, maravilhoso. Lá no grupo, nos elementos de representativos, você falou que eu tenho que somar o S e o P. Concordo? Sim, tem que somar. Só que quando ele tem D na parada, gente, quando tem D na parada do bagulho, o D que vai mandar. Então, sempre pensa o seguinte, o subnível maior sempre é o que manda. Então, vamos pensar que o subnível D, ele ofusca o brilho do subnível S e do subnível P. Então, por isso, eu não preciso somar aqui. Tá? Eu vou usar só o grupo D. Ok? Quando nós vamos ver o F, que é os elementos representativos, vocês vão perceber que nós não usaremos o D+, somente o F. Nos representativos, soma P com S. Nos de transição, só usa o D. Nos de transição interna, só usa o F, dando um spoiler. Então, quarto período, grupo G4. Quarto período, ó, 1, 2, 3, 4. Ó, como que a gente faz? D1, D2. Ó o titânio aqui. Não era isso que a gente tinha comentado? Ó o titanião aqui, bonitão. Então, eu tenho aqui D1, D2, se tivesse dado 4, período 4, D5. Então, você vem aqui, 4, D1, D2, D3, D4, D5, um manganês. Chaves, deu quinto período, D7. Então, você vem 1, 2, 3, 4, quinto período, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, o ródio, né? Então, você tem o ródio aqui, bem legalzão, bonitão para vocês. Opa! Bom, beleza, gente? Aí, esses são os elementos de transição. Então, assim que nós achamos os elementos de transição na tabela periódica. Então, por exemplo, que eu falei para vocês em atomística. O cara me fala lá, vou dar um exemplo aqui. Ó, o ósmio. Vamos pegar o ósmio aqui. O ósmio me dê a distribuição eletrônica do ósmio, né? Ou, já vi vestibulares pedindo, qual a soma dos elétrons, né? Ou dos prótons. O ósmio, ou ele vai dizer o seguinte, ó, qual que é o subnível mais energético, tá? Então, qual que é o último lá no Linus Pauling? Qual que é o último? Então, você vai vir aqui, D1, D2, D3, D4, D5, D6. Então, a gente já sabe que é o quê? D6, que é esse grupinho aqui. Daí, qual que é? É o 6D6? Não, lembra que vai ser 5D6, porque é um menor, ó. É um menorzinho aqui. Então, o elétron mais energético do ósmio
vai ser o quê? 5, sempre o anterior, né? O número que a gente coloca anterior, de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5d6 vai ser o último elétron lá, bonitão dele. Beleza? Assim que nós fazemos os elementos de transição. Daí nós temos os elementos de transição interna. Bom, eles vão terminar, como nós sabemos, aqui olha o spoiler, terminar em F, tá? Então vamos ver como é este balacobaco. Então nós iremos fazer toda a distribuição, né? 61 aqui, para não ficar grande e longo. Eu peguei lá da metade dele e já fui fazendo, ó. 3D10, 4P6, chegamos lá. 4F5. Lembra que eu falei que o F que vai mandar agora é o F que é o bonitão, é o F que é o esquetoso. Então eu vou olhar para o numerinho, né? Eu vou olhar aqui para o numerinho de cima, 5. Deixa eu colocar uma cor mais viva aqui para vocês. O 5. Então, o que esse F5 quer dizer? Quer dizer que é a série dos lantanídeos. É o quinto da série dos lantanídeos. Mas, Chaves, qual período que tá? Tá no quarto período? Não. Se você pensar um pouquinho, você vai perceber que o quarto período não tá a série dos lantanídeos. Tá somente no sexto, os lantanídeos, e o sétimo dos actinídeos. Então, eu vou ter que olhar o quê? O anterior. Então, eu olho o sucessor. Quem que é ele? 6. Então, tá no sexto período. Então, sexto período, quinto da série dos lantanídeos. Vamos ver? Vamos ver se é mesmo? Duvido, Chaves. Opa. Aqui. Então, sexto período, aqui, ó, venho para cá, F1, F2, F3, F4 e F15, F5. Olha o promécio aí. Achou, localizou. Se fosse 4, olha aqui, 4. Não tem F aqui, ó. A gente não tem a presença de F aqui, então, por isso que a gente não utiliza ele, né? Então, vamos brincar aqui um pouquinho, né? Vou fazer alguns exemplos aqui, né? Então, vamos ver aqui de novo elementos representativos. Peguei aqui o estrôncio. Olha o estrôncio aqui. Se vocês observarem, aqui do lado superior direito, a gente tem o Linus Pauling dele. Aqui no meio a gente tem a distribuição, né, em números quânticos, que a gente já brincou já. Daí você olha o estrôncio lá e percebe, que o final dele é 5S2. Então, o 5 é o maior número que tem ali, então, quinto período. Então, 1, 2, 3, 4, 5, S2. Então, família 2A, estrôncio. Muito simples. Pegar aqui o telúrio. Não, telúrio a gente já fez. Astato. Observe. Quem é o último período dele aqui? O 6. Então, período 6, conforme a gente já havia imaginado. Período 6, P5. Então, não quero somar o S2. Na verdade, você não precisa. Por quê? Ó, P5, o P começa aqui, né? P1, P2, P3, P4, P5. Muito simples. Agora, os representativos. Paládio. Olha só. Que da hora o paládio. Vamos pegar aqui o rutênio. O rutênio. D7. Olha só. D7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa. Aqui, ó. Osmonão. Ó, o ácio. D6. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ácio, olha aqui ele. 6D6, conforme combinado.
Então, a gente vai para o maior número agora de números quânticos primários, que é o 7. Então, período 7. A mesma coisa aqui com os representativos, bem de boa. É assim que nós localizamos os elementos na tabela as periódicas. Opa, volta. Bom, daí nós temos algumas considerações que nós podemos fazer, tá? Primeira coisa, o estado físico dos elementos, né? Então, todos a 25 graus Celsius e 1 atm, CNTP, bonitona, nós temos elementos líquidos. Quem? Mercúrio e bromo. Nós temos gasosos, HNOFCl e todos os gases nobres, né? E sólido, todos os demais elementos. Então, metais, brilhoso, condutor de eletricidade, maleáveis, dúcteis, uso em moedas e joias. Na aula nossa de ligação metálica, vamos entender esse maleável e dúctil, o que significa, da onde veio, para onde vai. Há metais sem brilhos, não condutores, quebradiços, uso em pólvora e pneus. Vamos entender também o quebradiço. Bom, aqui na nossa tabelinha, nós temos aqui eles também, ó. Então, o bromo, se eu não me engano, as cores, né, ó, azul, líquido, olha aqui, ó, líquido, mercúrio e bromo líquido, o resto que está em preto, tudo sólido, em vermelho, gás, ó, olha os gases aqui, então, ó, a essa temperatura, vamos brincar aqui do mercúrio, então lembrando que temperatura vai mudar, né, então ele vai mudar. Então, aqui ele está dizendo o raio, a dureza, a densidade, condutividade, ponto de ebulição. Olha como é alto, né? Opa, estou no cobre. Era o mercúrio. Olha como é alto. Não. Olha o ponto de fusão, eletronegatividade, eletropositividade, quantidade dos elétrons na valência, potencial de ionização. A gente vai entender agora, né, daqui a pouco, próxima aula, que é esse potencial de ionização, raio, dureza, densidade, condutividade, calor, e assim sucessivamente, tá? Então, aqui nós temos os nossos queridos, que eu acabei de falar, sólido, líquido, gasoso e tudo mais. Bom, daí os elementos nós podemos encontrar na natureza, como não, né? Feitos em laboratórios ou encontrados em abundância na natureza. Daí, nós chamamos de elementos cisurâneos ou elementos transurânicos, tá? Os elementos cisurâneos, então, tem um número de prótons ou número atômico menor que 92, são os elementos cisurânicos e são os elementos encontrados na natureza, tá? Então, eles, exceção, tecnésio, PMAT, Fe. Tá, e aqui eu coloquei a simbologia lá na tabela periódica, quando nós lermos a tabela periódica, em cima, número atômico, no meio, Al, símbolo, vamos lembrar que o símbolo, primeira letra sempre maiúscula, segunda letra sempre minúscula. Então, caso você tá lá no vestibular, você coloca A maiúsculo, L maiúsculo, perdeu a questão, porque não é alumínio. Alumínio é azão, é linho. Azão é linho. Beleza? E aqui número de massa. Bom, os transurânicos são os elementos produzidos em laboratórios ou tem um caráter que nós chamamos de caráter radioativo. Então, todos os elementos que tiver acima de 92, vamos pegar nossa tabela aqui. Opa, volta. Acima de 92, cadê? É que aqui não vai, gente. Ó, vamos ver se eu consigo. Não vai. Opa, foi. É o urânio. Olha ele aqui, ó. Urânio. Então, daqui para frente, é tudo feito em laboratório e possivelmente tem uma característica radioativa. Beleza? Bom, gente, essa é a aula de hoje, de agora. Daqui a pouco nós vamos ver na próxima aula as propriedades da tabela periódica, raio atômico, volume, eletronegatividade. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e beijo do gordo.